Paz do Senhor a todos, boa noite. Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: O Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Versículo 21. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Versículo 26, o Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirei o talento dele e entreguei-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor lance luz sobre ela e que o Senhor venha falar os nossos corações, Senhor. Te pedimos isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. A parábola dos talentos, ela pertence a várias parábolas, onde o Senhor Jesus faz uma exortação à sua segunda vinda. Se você pegar as parábolas anteriores, a anterior a ela é a parábola das 10 virgens. Todas as parábolas anteriores, ela vai falar da segunda vinda de Jesus. E essa parábola aqui também está falando sobre isso, mas ela faz parte de uma série de parábolas do Senhor Jesus, falando sobre a sua vinda, sobre as parábolas escatológicas. Ela foi contada na semana em que o Senhor Jesus foi traído e entregue para ser crucificado. O Senhor, ele chama os seus discípulos a responsabilidade e a prestação de contas no juízo final. Essa é o significado dessa parábola. Jesus está chamando os discípulos a uma responsabilidade e também a uma prestação de contas no dia do juízo final. É isso que Jesus está dizendo aqui, que nós temos como os discípulos do Senhor responsabilidade, e no dia do juízo final nós vamos ter que prestar conta. Amém, irmãos? E nós vamos ver aqui, aprender algumas lições com essa parábola. E a primeira dela: Deus nos concede talentos. Deus concede para mim e para você talentos. Deus concede para mim e para você dons espirituais. Ele concede para você habilidade. Ele concede para você oportunidades. Então, não existe um crente que não tenha talento. Não existe um crente que não tenha dom e que não tenha habilidade. Hoje, na EBD, lá com a classe dos adolescentes aí, estamos falando sobre
a história da salvação, e hoje falamos sobre a imagem e semelhança de Deus no homem. E o que é a imagem e semelhança de Deus no homem, né? É a capacidade de pensar, a capacidade de raciocínio, a bondade que o homem tem, o amor que está nele, tudo isso faz parte da imagem de Deus. E você foi criado à imagem e semelhança de Deus, amém? Então você tem dons, você tem talentos dentro de você, né? Você tem habilidades, né, dentro de você. Só falta o quê? Praticar, como eu falei para os meninos lá, né? Falta praticar. Se a gente não pratica, né, é igual você vai lá na academia de musculação e você só exercita um braço e o outro fica parado. Esse braço que você está exercitando vai ficar forte, não é verdade? E o outro vai ficar raquítico. A mesma coisa é isso. Se nós não praticarmos os nossos talentos, se nós não praticarmos os dons que Deus deu para a gente, se nós não praticarmos as habilidades, né, e não aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, aí vamos ficar como esse servo inútil aqui. Então a primeira lição: Deus nos concede talentos de acordo com a nossa capacidade, amém, irmãos? Ele dá de acordo com a capacidade. E essa parábola ela é muito interessante, né? Porque para um ele dá 5, para outro ele dá 2 e para outro ele dá 1, né? Ele dá de acordo com a nossa capacidade. Os dons também, né? A Bíblia fala para que nós busquemos os melhores dons, mas é o Espírito Santo que distribui, né? A pessoa ela é um mau pai de família, ele não vai receber o dom de pastor, não. Ele pode até, como dizia uma missionária que era responsável pelo seminarista lá na PIB de Guaraná, ela fala: alguns recebem o chamado de Deus para o ministério pastoral, missionária, né? Mas ela falava assim: alguns recebem um assobio, porque é do coração dele. Esses não vão muito longe. Se você não cuida bem da sua casa, como que o Espírito Santo vai te dar o dom de pastorear? Se você não gosta de orar, como que o Espírito Santo vai te dar o dom de línguas? Não é? Olha como é de acordo com a sua capacidade. Então, Deus ele dá talentos para a gente, Ele concede talentos, mas de acordo com a nossa capacidade. A pessoa não vai ser gerente de uma multinacional se ela não tiver preparo, né? Se ela não tiver currículo, né? Se ela não... Uma vez um pastor teve na igreja falando com vários seminaristas, várias pessoas, e uma irmã falou para ele assim, ele era responsável por missões, né? E na época ele perguntou o meu chamado, né? Eu me levantei e falei. Aí perguntou para uma irmãzinha que estava, e a irmã falou assim: eu sei que eu não vou ficar nessas 4 paredes, pastor. Eu sei que eu vou para missões mundiais. Eu sei que eu vou muito longe. Eu sei que eu vou... Ele fez só uma pergunta para ela: você fala inglês ou espanhol? Ela: não. Você está estudando pelo menos inglês ou espanhol? Não. Ele falou: você não vai para lugar nenhum. Realmente ele acertou, né? Hoje a irmã não foi para lugar nenhum mesmo, não. Então Deus vai dar a capacidade se você se prepara, né? Se você se preparar, se você buscar, com certeza Ele vai te dando de fé em fé, de glória em glória. E Ele vai concedendo isso aqui. Então Deus nos concede talentos, dons. Você tem um dom dentro de você, amém? Você tem um talento que Deus te deu. O Senhor, Ele seria injusto, né, se confiasse a nós algo que não pudéssemos fazer. Ele vai te dar aquilo que você pode fazer, né? Ele não vai te dar nunca algo que você não possa fazer. Apesar de que muitas vezes a gente olha para a dificuldade e fala assim: eu não vou conseguir fazer isso, né? Mas se é de Deus, se Ele está dando, Ele vai dar a capacidade, amém? Mas Ele nos concede. Você tem um talento aí dentro de você, você tem dons aí dentro de você. Esse talento e esse dom que Deus concede para a igreja é para edificação da igreja. Não é para mim ensoberbecer, não é para mim, para a glória minha, né? Porque a gente vê muito hoje pessoas que têm dons, elas se gloriando daquele dom, né? Ah, eu sou profeta. Ah, se eu não sou, eu sou homem de Deus.
Quem é não vai dizer, né? Quando Eliseu passava, o que é que a mulher que dizia, né? O homem de Deus está passando ali, o homem de Deus vai ficar na minha casa. Mas não era a pessoa que se auto-vangloriava, né? Eu sou isso. Não, o dom é dado para edificação da igreja e para exaltar o nome do Senhor. Mas Deus te deu um talento, pelo menos um você tem, né? Mas Ele dá de acordo com a nossa capacidade, aquilo que Deus quer usar você, meu querido. Amém ou não? Deus quer usar você. Você tem um talento aí, né? Só que a pergunta que Ele faz para mim e para você nessa noite é: você está disponível para usar o talento que Deus te deu? Não é? Você tem que estar disponível. Não enterre, não enterre o talento que Deus te deu, né? Muita gente está com o talento enterrado, muita gente está com os dons escondidos, né? Pelo menos um dom você tem, pelo menos uma habilidade você tem, né? Pastor, eu não vou ser pastor, eu não vou ser missionário, mas você sabe orar, né? Você sabe orar pelos aqueles que estão na linha de frente. Eu sei fazer alguma coisa para o reino de Deus, né? Eu sei fazer alguma coisa. É isso que Deus está dizendo. Não enterre, né? Não enterre o talento. Era comum naquela época se enterrar dinheiro. Até há poucos anos atrás, né? Não existia banco. Mesmo existindo banco há anos atrás, pessoas guardavam dinheiro aonde? Debaixo do colchão. A gente, quando era pequeno, eu acho que no Nordeste tinha muito isso, né? A gente estava cavando no mato lá e falava assim: se eu achasse uma botija, né? Irmão Jônio, né? Então a gente cavava lá, nossa, se a gente achasse uma botija aqui, cheia de moedas de ouro, né? A gente imaginava isso quando era moleque, né? As pessoas, era comum enterrar o talento. Então, tem muita gente com talento enterrado, irmão. Não enterre o seu talento. Tem algo para você fazer no reino de Deus, amém? Vamos fazer no reino de Deus. A segunda lição que a gente aprende aqui é que devemos multiplicar o que Deus nos dá, né? E não enterrar e não engolir a semente. A gente tem enterrado, e quando a gente enterra, a gente não multiplica. A gente vê aí no versículo 16 que ele fala aí, ó: o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. O que recebeu 2 aplicou e ganhou mais 2. Então, devemos multiplicar o que Deus dá para a gente, né? O que parece pouco é muito. Você pode dizer assim, como a gente vê muitos comentários em cima desse texto, né? Dessa parábola: os outros ganharam 5, outros ganharam 2, mas só um que ganhou 1, né? Só um que ganhou um talento. Então é pouco. Você sabia quanto que é um talento daquela época? Um talento daquela época, ele valia por 6.000 denários. Cada denário era um dia de trabalho. Então 6.000 denários equivalia a 20 anos de trabalho. Então aquele que ganhou um talento equivalia a 20 anos de trabalho. Eu fiz uma continha aqui nos dias de hoje. Quanto que é o salário mínimo hoje? 1.212, né? Salário mínimo hoje. Você pega 1.212 vezes 12, um ano, dá 14.544. 20 anos, sabe quanto que era um talento? Hoje, R$ 290.880. É pouco. Está vendo? Aquele que ganhou um talento equivalia hoje, né, um dia, a mais ou menos isso, a quase R$300 mil. Então não é pouco. Devemos multiplicar o que Deus nos dá. O que parece pouco para a gente é muito para Deus, irmãos. Deus vai te dar um talento. Deus ele dá um emprego para a pessoa, mas a pessoa faz o quê? Chega lá no emprego, esse inferno, né? Essa porcaria, esse emprego não presta. Está enterrando o talento, está enterrando aquilo que Deus deu. Aquilo que a pessoa acha que é pouco, é muito para Deus, né? Muitas pessoas, Deus dá uma esposa, dá um esposo, aí daqui a pouco começa a amaldiçoar o marido ou a mulher, né? Deus dá o filho, né? Começa a amaldiçoar.
Não, abençoe, multiplique, né? Ore pela aquela pessoa, né? Abençoe o trabalho, né? Multiplique, né? Multiplique as suas orações em cima dele. Mas a gente faz como aquele homem, né? Enterra o talento, cava bem fundo e coloca lá dentro, ainda põe uma pedra em cima, né? Muitas pessoas é assim, né? Deus abençoa lá e a pessoa começa a amaldiçoar. Da minha e da sua boca tem que sair bênção. Multiplique as bênçãos na sua boca. O diabo é que é maldito, amém ou não, irmãos? Mas a gente começa a amaldiçoar, né? Aquele talentinho, aquela semente que Deus colocou, comece a abençoar, comece a colocar na presença de Deus, né? O que aparentemente é pouco, Deus vai multiplicar, amém, irmãos? Quando você pega a história de Israel, né? Está passando aí na televisão, e eu estava fazendo uma reflexão, quando eles saíram do Egito, né? Quem acompanhou lá atrás e viu Abraão, né? Com Isaac, e de Isaac vem Jacó, né? E Esaú, e de Jacó vem as 12 tribos, e vai multiplicando, né? Aí eu lembrei da parábola lá que Jesus falou, né? Que o reino de Deus é como um grão de mostarda, sendo a menor das hortaliças, ela vai crescer e vai abrigar todos os pássaros da terra, né? Ele falando de Israel, de uma sementinha, irmãos. Não enterre o seu talento, não enterre o seu talento, né? Use aquilo que Deus te deu. Quer que você pergunte para as pessoas, pergunte para a sua esposa, para o seu esposo, pergunte para os seus filhos, né? Onde eu tenho mais habilidade, onde eu consigo me adequar melhor, né? Eu não sei fazer nada, mas você sabe servir, amém? Sabe servir, tem muita coisa para se fazer, né? O que Deus te deu, querido, Ele te deu o seu emprego, Ele te deu a sua esposa, Ele te deu a tua igreja, mas muitas vezes a gente enterra o talento, né? Enterra a igreja, né? A gente muitas vezes só fala mal da nossa igreja, a gente só não trabalha para a nossa igreja, né? É uma dificuldade quando a gente faz alguma atividade, tem gente que tem uma dificuldade para trabalhar, e o que eu tenho notado nesses últimos dias, pessoas que saíram da nossa igreja, quando vai para outra igreja, trabalham igual um jumento, mas aqui era uma dificuldade para trabalhar, e olha que a gente, Mary fala que eu sou bonzinho, você é muito bonzinho, né? A gente faz de tudo pelas pessoas, e as pessoas ainda enganam a gente acha que a pessoa está num lugar e ele está no outro, depois quando vem falar para a gente fala, meu Deus, eu sou bobo demais, eu quero. Não, acho que não. Acho que a gente tem que ter esse coração mesmo. Aí a pessoa é com Deus, né? A gente faz a nossa parte. Mas a gente também enterra esse talento que Deus nos deu, esse presente. O talento é um presente que Deus nos deu. Deus nos deu essa igreja, irmãos. É sua, é minha, é do Senhor. Então use o que você tem de melhor que Deus te deu aqui na tua igreja. Use o que você tem de melhor, o talento que Deus te deu. Usa essa cachola, o que está na tua cabeça, para o bem-estar da tua igreja. Ah, é o reino de Deus, pastor. Amém. Mas a tua igreja é a prioridade. Foi onde Deus te colocou. Foi onde Deus me colocou. Mas a gente ama mais o quintal dos outros. É assim. E dá um estralo, já sai, entendeu? Mas vai para o outro lá e usa todos os talentos que tem. Mas aqui enterra o talento. Mas em nome de Jesus, está repreendido. Todos os talentos que estão escondidos na minha e na sua vida, vai aflorar em nome de Jesus. Amém? Para usar no reino de Deus, mas na tua igreja. Deus não se engana, irmãos. Deus não nos colocou aqui para ficarmos de braços cruzados, enterrando os nossos talentos, né? Tem muita coisa para se fazer. Muita coisa para se fazer aqui na igreja. Mas na sua igreja, em primeiro lugar, na sua igreja. A gente recebe tanto convite para pregar por aí. Dia de domingo eu não vou, irmãos. Prioridade é a minha igreja. Mas tem gente que, né, já passou por aqui, que ia dia de domingo, estava no shopping, né, mas não vinha para o culto. Mas a gente sabe onde está hoje, né? Enterrando os talentos. Servo inútil.
né? Esses são os servos inúteis. Essa palavra é uma palavra dura. Essa é uma palavra que Deus está chamando, Jesus está chamando a responsabilidade e a prestação de conta no juízo final. E muitas dessas pessoas receberam talentos, mas receber talento não quer dizer que tem a aprovação de Deus, irmãos. É Mateus 25, Mateus 24 é o sermão profético, o sermão que fala da grande tribulação. Está falando que Jesus está voltando. Esse dos talentos, a mesma coisa. Nós estaremos diante de Deus e nós vamos ser julgados, né, pelas obras que nós fizemos aqui, por aquilo que Deus nos deu. E Deus deu talento para alguns, mas a gente não consegue multiplicar. E um talento que você tem não é pouco, equivale a quase, fazendo essa analogia aqui, se na época valia 6.000 dias de trabalho, um talento equivalia a 6.000 dias, era muito. Mas era costume da época enterrar o talento, como é costume hoje, enterrar o talento, principalmente na nossa igreja, na minha igreja. Tem tanta coisa para fazer. Só aqui, se a gente for procurar olhar o que tem para fazer, tem muita coisa. Hoje mesmo, dando aula lá embaixo, sexta-feira, a gente veio fazer a limpeza, mas ela que limpou sozinha, porque eu acabei tendo que visitar o Raul, e depois recebi um irmão aqui para conversar. E quando estava limpando a minha sala lá, aquela parede todinha ela está mofada e está ruim, onde as crianças ficam. E a gente vai ter que usar nosso talento de pintor. Os irmãos depois aí que tem habilidade, dá uma olhada lá, né? A gente vai ter que pintar. E a sala grande, fiquei com os meninos hoje lá, e ainda vai vir, mas tem 3 alunos que não vieram hoje, vai ficar difícil. Teve uma hora que eu fechei uma estufa, então a gente vai fazer buracos, né? Feito a gente fez naquela salinha lá. Então tem coisas para a gente fazer aqui, e outras coisas mais. Eu estou falando de coisas no prédio, mas tem outras coisas que a gente pode fazer para o reino de Deus, para a gente fazer aqui, né? Para a gente trazer, né? Convidar pessoas para a igreja, falar de Jesus para as pessoas, né? Muitas coisas que a gente pode fazer e usar o nosso talento na igreja, irmãos, né? Usar o nosso talento na igreja, usar para abençoar, né? Eu sei tocar violão, né? Feito o Alexandre, irmão Demilson. Pega os meninos aí, a gente vai desafiar os meninos lá. Estão tudo 2 anos, os meninos cresceram, estão maior do que eu, né? A gente dava aula para eles há 2 anos, estão tudo desse tamanho, falando grosso, né? Maico e o Marcos, meu Deus do céu, os meninos cresceram, falando já grosso, assim. Então, colocar esses meninos para trabalhar. Eu falei para eles, tem muita coisa para fazer. E a gente não quer perder essa geração dos pré-adolescentes e adolescentes. Daqui a pouco eles viram jovens. E a gente não quer que eles saiam da igreja, como os muitos jovens passados. A gente quer que eles tenham identidade com a igreja. A gente não quer que eles enterrem os talentos deles. A gente quer que eles usem aqui, para a glória de Deus, da igreja deles, né? Se eles não forem apaixonados pela igreja, eles vão embora, irmãos. Vão embora. A gente tem que amar a nossa igreja. A gente tem que usar os nossos talentos, o melhor que nós temos, né? Pedir para Deus, Senhor, dar os melhores dons, como Paulo fala, né? Pedir para Ele, para a gente usar aqui, Senhor, para a glória do Senhor, para que atraia as pessoas, né? Para que pessoas venham verdadeiramente convertidas, pessoas que realmente querem compromisso com o Senhor, pessoas que estão vestindo a camisa, né? Como o irmão Juarez fala aí, eles querem se batizar. A gente falou, não, a gente vai batizar vocês, mas vocês têm que ter compromisso. O primeiro deles é ir com Jesus, entregar a sua vida para Jesus. Amém, irmãos? Então, o que Deus tem te dado, né, é para multiplicar. É para multiplicar. Não enterre o seu talento. Valorize o seu casamento, seu esposo, sua esposa. Valorize a sua igreja. Valorize o talento que Deus deu para você, né? Se Deus deu alguma coisa que você sabe fazer, faça, né? Faça para o reino de Deus. Abençoe as pessoas. Eu gosto de fazer isso, pastor. Vem falar, a gente, olha, irmão, eu nunca, raramente assim, se for coisa para abençoar a igreja, raramente eu digo não para a pessoa. Pastor, eu vou fazer isso. Vamos, irmão, vamos lá. Lógico que a gente não pode estar em tudo lugar ao mesmo tempo, né? Mas a gente vai dar apoio,
né? Vamos lá, né, para o reino de Deus, para o crescimento da igreja, amém, né? Principalmente para o crescimento da nossa igreja. Mas a gente tem que desenterrar os nossos talentos, né? Tem que desenterrar. Jesus usou 12, né, discípulos e revolucionou o mundo. Revolucionou, sacudiu Jerusalém, né? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos que sacudir aqui Jerusalém, né? E até os confins da terra, amém, querido? O resultado dos talentos deve glorificar a Deus, amém, irmãos? Então todo o talento que Deus te deu é para a glória de Deus, sempre para a glória de Deus. O que você fizer, as almas que você ganhar, o que você fizer no reino, para Deus, irmão, né? A gente não, Deus não precisa da gente para nada, irmão. É bênção de Deus, o talento é dele, amém ou não? Tudo que ele dá é dele, né? Deus é tão bom que confiou a nós talentos, mas para usar no reino dele. A terceira lição: os talentos são valiosos, mas há algo ainda mais valioso. Versículo 21 aí. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O 22 também, né? Ele fala também que ele confiou o talento. 23 ele vai falar: venha e participa da alegria do Senhor. O talento, ele é muito importante, mas há algo mais valioso ainda, essa promessa que ele vai nos colocar sobre algo ainda maior. Aquele que granjeou 5 a mais, ele granjeou, se um talento é 20, foi 100 anos de trabalho. E ele está dizendo que vai colocar, você foi fiel no pouco, 100 anos de trabalho ele granjeou para o Senhor dele. E aqui representando Deus, está dizendo assim: olha, você foi fiel no pouco, 100 anos de trabalho, eu vou te colocar sobre o muito, né? E qual é esse muito que ele está dizendo, né? É participar, que ainda é melhor do que o talento que Deus nos dá, é participar da alegria do Senhor. É de nós estarmos no banquete nupcial, é de nós estarmos, quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados e estarmos na presença dele, amém? O dom é importante para o crescimento da igreja, o dom é importante para o reino de Deus, mas algo maior do que isso, irmãos, é que nós estaremos no banquete nupcial, nós estaremos na presença de Deus, né? Nós estaremos com Ele. Nada do que recebemos nessa terra é maior do que isso, né? Nós seremos levados para o céu, né? Nós vamos participar da alegria do Senhor, olha, já pensou, nós participamos da alegria do Senhor, como ele diz aqui, né? Eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Se nós não enterrarmos o talento, se nós continuarmos multiplicando aquilo que Deus nos deu, né? Multiplicando, Deus nos deu essa igreja, amém ou não? Vamos multiplicar ela, irmãos. Deus trabalha com multiplicação. Adão, Eva, e foi multiplicando até chegar a gente, né? Que haja crescimento da árvore, essa árvore frutifique, e os animais frutifiquem, multipliquem, e nós temos que multiplicar, nós temos que gerar, né? Ovelhas geram ovelhas, nós temos que fazer essa igreja multiplicar. Mas se nós enterrarmos o talento, aquilo que Deus tem nos dado, o que você sabe fazer de melhor? Coloque à disposição do Senhor, né? Lembra da viúva lá? Eu não tenho nada, falou para Eliseu. E ele falou, olha, ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite aqui na botija. Trouxe para ele e falou, traz vasilhas, não poucas. Mas Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite. Para que o Senhor quer tantas vasilhas? Pede à vizinhança. Colocou lá dentro da casa e daquela não parava de descer azeite. Mas ela pegou o quê? O pouquinho que ela tinha e colocou na presença de Deus. O pouquinho que você tem para o reino de Deus é muito, irmão. Pastor, só sei limpar banco. Vem limpar, irmão. É os mesmos que faz faxina aqui. Pastor, eu sei fazer.
Você fazer café no domingo para a sala, faz alguma coisa para o reino de Deus. Não fica. Ele vai nos chamar à responsabilidade, ele vai ter uma cobrança no juízo final e a gente não quer passar carão na presença de Deus. Amém, irmãos? Aquilo que Deus nos deu, nós temos que multiplicar. Deus nos deu essa igreja. A luta e a batalha espiritual de Satanás para fechar uma igreja é muito grande, irmãos. Ele arrebenta com o líder, ele arrebenta com os irmãos, ele vai fazendo de tudo para que as pessoas saiam. Satanás não está satisfeito, mas ele não sabe, né? E ele sabe que a palavra e a promessa é o que? Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Deus vai usar eu e você. É eu e você que ele vai usar para que multiplicar. É o meu e o seu talento. Você tem habilidades que eu não tenho. Por isso que é corpo de Cristo. Um é perna, outro é braço, um é cotovelo, um é olho. Se todo mundo fosse a mesma, todo mundo é pé, aí já vai todo mundo andando para o mesmo lugar? Não, corpo de Cristo, cada um sabe fazer uma coisa. E quando nós nos juntamos, o corpo anda. Esses são os talentos, né? Vamos participar da alegria do Senhor. Não podemos nos acomodar, né? Nós vamos nos sentar à mesa, querido. Cuidado, né? Para não enterrar o seu talento, né? Porque, eu tenho um talento, eu sou isso, aquilo, outro. Mas se você não multiplicar, não colocar em prática, e que já era muita coisa, né? Que era cerca hoje de 290 mil reais. Não, eu sei que tu és severo, Senhor. E não fez nada, né? Ainda acusou Deus, né? Tu és severo, e não fez nada. Muitos de nós estamos assim, enterrando os nossos talentos, irmãos. Vamos desenterrar o talento e vamos trabalhar na obra do Senhor, para a glória dele, porque está perto a vinda dele, né? E será que nós vamos ouvir do nosso Senhor, né? Servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito, entra na alegria do teu Senhor, vem para o banquete, aqui quem vai te servir sou eu. Olha, irmãos, enquanto as pessoas tiverem 7 anos de tribulação, nós estamos num casamento nupcial. A noiva vai estar casando com o noivo, né? No banquete, né, do Senhor. Então é um desafio para mim e para você. Não enterre o seu talento. Use aquilo que Deus te deu para a glória dele. Coloca na presença do Senhor. Alguma coisa você sabe fazer. Larga a preguiça de lado. Sempre os mesmos ralando, suando. Não, irmão, se disponibilize para Deus. Está muito perto da vinda de Jesus. Não dá para a gente brincar mais. Não dá para a gente brincar mais. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente vai chegar na presença do Senhor passando o carão. Amém, irmãos?